Se você foi traído, humilhado ou magoado, lembre-se, sua vida é muito maior que um capítulo ruim. Escreva um novo final. Minha vida era simples. Cresci numa cidade pequena, onde todos se conheciam. Tinha sonhos modestos, uma carreira estável, uma família amorosa. Letícia entrou na minha vida ainda na escola. Era tudo o que eu não era. Extrovertida, impulsiva, destemida. Eu, mais reservada, encontrei nela uma irmã. Conheci Eduardo na faculdade. Um sorriso gentil, palavras doces. Aos poucos fomos nos aproximando. Letícia torcia por nós, ou pelo menos, era o que eu pensava. Eduardo era tudo o que eu sonhava. Trabalhador, atencioso, carinhoso. Planejávamos um futuro juntos. Letícia era sempre presença constante, participando de tudo. Às vezes, notava olhares trocados entre eles, mas rapidamente afastava qualquer pensamento ruim. Afinal, eram as duas pessoas que eu mais amava. Quando Eduardo me pediu em casamento, Letícia foi a primeira pessoa a quem contei. Seu sorriso parecia verdadeiro, mas hoje percebo que havia algo a mais ali. Antes do casamento, viajamos para comemorar. Eu, Letícia, Eduardo e alguns amigos. Foi naquela viagem que tudo começou a desmoronar. Na viagem, houve uma noite em que todos se dispersaram. Eduardo e Letícia desapareceram por horas. Quando voltaram, riam como adolescentes. Achei estranho, mas não quis pensar mal. Perguntei onde tinham ido. Letícia respondeu rápido demais. Só fomos comprar vinho para a festa. Mas não havia vinho novo naquela noite. Voltei da viagem inquieta. Pela primeira vez, uma sombra de dúvida me corroía. Meu coração dizia algo que minha razão insistia em negar. Uma tarde, vi uma notificação no celular de Eduardo. Uma mensagem de Letícia. Amei ontem à noite. Repetimos? Meu sangue gelou. Quis confrontá-los ali mesmo. Mas o medo me paralisou. Pensei. Talvez haja uma explicação. Talvez eu esteja vendo coisas. Passei dias fingindo normalidade. Cada toque, cada olhar entre eles parecia gritar a verdade que eu tentava desesperadamente ignorar. Não aguentei. Invadi o celular de Eduardo enquanto ele dormia. Lá estavam fotos, trocas de mensagens, confissões de amor. O mundo desabou. A dor foi tão intensa que parecia física. Um soco no estômago, um nó na garganta. Senti que jamais seria a mesma. Chamei os dois para uma conversa. De frente, sem desculpas, sem fingimentos. Minha voz tremia, mas meus olhos estavam frios. No início, ambos tentaram negar. Letícia dizia: "Você está delirando." Eduardo gaguejava, incapaz de me encarar. Finalmente, Letícia explodiu. "E se for verdade? Você sempre foi fraca demais para ele." Suas palavras cortaram mais do que qualquer faca. Saí correndo, sem destino. Chorei até perder as forças. Naquela noite não dormi. Apenas revivi cada momento, cada mentira. Me isolei do mundo. Evitava amigos, trabalho, até a família. Tudo me lembrava da traição. Tudo me parecia sujo. No meu quarto escuro, planejava a ruína deles. Sonhava com sua humilhação, com seu sofrimento. O ódio era minha única companhia. Com o tempo, o plano se formou. Sutil, devastador. Eu não iria atacá-los diretamente. Eu os destruiria de dentro para fora. Enviei mensagens para Letícia fingindo perdão. "Sinto falta da nossa amizade", escrevi. Cada palavra me causava náuseas. Ela hesitou em responder. Talvez sentisse culpa. Talvez temesse armadilhas. Mas a vaidade dela venceu. Começamos a nos encontrar. Cafés, conversas superficiais. Eu sorria, mesmo com vontade de gritar. Eduardo, por outro lado, se mostrava desconfortável. Sabia que algo estava errado, mas não sabia o quê. E isso o corroía. Aos poucos plantava dúvidas entre eles. Comentários inocentes, perguntas veladas. A confiança se desfazia como areia entre os dedos. Letícia começou a desconfiar de Eduardo. Ciúmes, brigas, acusações. Tudo alimentado pelas minhas insinuações cuidadosas. Um dia, Letícia encontrou Eduardo trocando mensagens suspeitas com outra mulher. Ele negou, claro. Como havia feito comigo. Durante uma festa da empresa, Letícia explodiu em público. Gritou, chorou, expôs Eduardo para todos. Uma cena humilhante. Após o escândalo, ambos foram afastados do trabalho. Amigos se afastaram.
A reputação de Letícia e Eduardo ficou em frangalhos. Observei tudo de longe, silenciosa. Um gosto amargo de vitória preenchia minha boca, mas a satisfação não durou. Quando eles caíram, percebi que algo ainda doía dentro de mim. A vingança não me trouxe a paz que eu esperava. À noite, no silêncio, eu ouvia minha própria consciência. Era eu mesma quem agora precisava ser perdoada. Lembrava de quando Letícia e eu ríamos juntas, sem máscaras. De quando Eduardo me olhava com amor genuíno. Tudo perdido. Procurei ajuda. Psicólogos, grupos de apoio. Tentei entender por que a traição dos outros havia me transformado em alguém que eu mal reconhecia. Aprendi que a dor que negamos se transforma em ódio, que feridas ignoradas nunca cicatrizam. Elas apodrecem. Escrevi cartas para Letícia e Eduardo, não para enviar. Apenas para expurgar tudo o que eu sentia. Raiva, tristeza, amor frustrado. Meses depois, encontrei Letícia por acaso numa cafeteria. Ela parecia outra pessoa. Magra, abatida, os olhos sem brilho. Nossos olhos se cruzaram. Por um momento, o mundo parou. Ela hesitou, depois baixou o olhar, como se quisesse desaparecer. Puxei uma cadeira, sentei-me diante dela sem dizer nada. O silêncio dizia mais do que qualquer palavra conseguiria. Letícia, com a voz embargada, pediu desculpas. Não pelas costas, não pela mentira, mas por ter destruído nossa amizade. Vi em seus olhos algo que nunca tinha visto. Arrependimento verdadeiro. E contra todas as minhas expectativas, senti pena dela. Ela contou que Eduardo a deixou, que agora estava sozinha, sem amigos, sem emprego, sem rumo. Cada palavra dela era uma facada. Parte de mim queria gritar, "Você mereceu!" Mas outra parte sabia que o sofrimento dela não diminuía o meu. Não a abracei, não chorei, apenas disse, "Espero que você encontre a paz que eu também estou tentando encontrar." Saí da cafeteria sem olhar para trás. Foi um adeus silencioso. Um capítulo encerrado sem necessidade de mais palavras. A partir daquele dia, comecei a reconstruir minha vida. Um passo de cada vez. Sem pressa, sem falsas expectativas. Retomei velhos hobbies. Viajei sozinha. Conheci novas pessoas. Me permiti errar. Me permiti viver. Hoje vejo que a traição não foi o fim da minha história. Foi apenas um capítulo doloroso de um livro muito maior. As feridas viraram cicatrizes. E as cicatrizes contam uma história. Não de fragilidade, mas de força. Aprendi a sonhar novos sonhos, sem medo de que eles fossem destruídos. Aprendi que confiar de novo leva tempo. E tudo bem. Entendi que o amor mais importante que eu precisava conquistar era o amor próprio. E ele não podia ser roubado, traído ou quebrado. Às vezes ainda penso em Letícia e Eduardo. Em momentos fracos, quase escrevo mensagens que jamais envio. Algumas histórias merecem ficar no passado. Hoje minha liberdade não é viver sem dor. É não ser definida por ela. É olhar para frente sem carregar o peso da traição. Reconstruir laços verdadeiros. Aprendi a identificar quem caminha ao meu lado por amor, não por conveniência. Estranhamente sou grata. Grata por ter sido quebrada. Porque foi através da reconstrução que encontrei minha verdadeira força. O futuro ainda é incerto, mas agora ele não me assusta. Eu sou feita de pedaços fortes demais para serem quebrados novamente. Esta é a minha história. De traição, sim. De dor, sem dúvida. Mas, acima de tudo, de superação. Uma história que não termina com vingança, mas com liberdade.